para sentar no seu lugar. Todo mundo me ouve bem? Sim? Legal. Gente, uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês. Eu vou fazer aqui uma das coisas que eu mais amo na vida, que é dar aula. Eu amo dar aula ainda falando sobre a Bíblia. Se a gente faz bem já é outra coisa, né? Mas é uma coisa que eu amo fazer. Eu descobri isso a primeira vez que eu precisei pregar no culto à noite, eu descobri que eu prefiro dar aula. Descobri rápido. Mas é uma alegria estar com vocês mais uma vez. E por que que eu amo dar aula? Porque eu dou a possibilidade de vocês falarem também. Acho que essa é a diferença para mim mais marcante. Então, eu já vou compartilhar o link de dúvidas de novo lá, se você quiser perguntar pelo link. Se você quiser falar também pelo microfone, a gente tem um microfone aqui. A gente só tem o nosso acordo de agilidade, tá? Porque a gente tem um roteiro aqui, a gente tem um tempo limitado. Deixa eu mandar aqui as perguntas. Ok. Se tiverem problema com esse link aqui, me avisem. Ok? Legal, gente. Hoje, então, chegamos oficialmente na metade do nosso módulo, aula 6. A gente, na verdade, precisou inverter. Essa seria a aula 5. E essa aqui, então, nós falaremos sobre... Deixa eu pôr aqui. Você já deve ter recebido o PDF ali. Eu preciso ligar aqui? Espera aí, deixa eu ver. Eu acho que não está indo aqui não, Pedro. Está funcionando. Quer dar uma olhada aqui, Henrique? Acho que é lá. Então, hoje nós falaremos sobre a igreja e o mundo. A igreja é chamada a demonstrar e proclamar o evangelho no mundo. Então, hoje, mais uma vez, nós mergulharemos no nosso tema. Eu vou pegar aqui o slide no computador, no celular. E eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Qual é o papel da igreja no mundo? Qual é o papel da igreja no mundo? Essa é uma pergunta importante. Por que é que nós existimos como igreja? Qual que é o papel da igreja? Porque se nós não soubermos qual é o papel da igreja, a gente não sabe se a gente vai chegar lá ou não, né? Então, eu queria que vocês pensassem, qual que é o papel da igreja? E eu estou fazendo essa pergunta porque eu vou provocar a resposta dessa pergunta biblicamente e talvez seja novidade para alguns de vocês sobre o papel da igreja. Mas deixa eu passar para dois pontos aqui. Eu acho que eu deixei pequeno alguns slides hoje. Qual é o papel da igreja no mundo? Duas possibilidades aqui, ó. Separar-se do mundo. Porque muitas vezes a gente chega num ponto, a gente fala assim, bom, o que que a Bíblia nos manda, o que que Deus nos manda ser? Santos. E aí você fala assim, o que que é ser santo? É ser separado. E aí quando a gente olha, a primeira possibilidade aqui é separar-se do mundo. Qual é o papel da igreja? A igreja se isola do mundo, preservando sua pureza, mas preservando sua pureza, ok. E aí, perdendo a sua influência e relevância. E aí o evangelho acaba ficando restrito às quatro paredes. Essa é uma possibilidade. A segunda é associar-se ao mundo. A igreja se dissolve na cultura, perdendo a identidade profética. Torna-se um reflexo do mundo, em vez de ser sal e luz para ele. Então, alguns dizem, irmãos, que o papel da igreja a missão da igreja é apenas pregar o evangelho. E talvez esse seja o mais comum. A missão da igreja é pregar o evangelho. Outros já dizem, a missão da igreja é transformar a sociedade. Então são dois pontos de vista. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, e o livro que nós estamos usando como base, nós passamos a entender que os dois lados estão incompletos. Tanto
exclusivamente pregar o evangelho, quanto exclusivamente a visão de transformar a sociedade. Por quê? Aí a gente já entra aqui na introdução, né? Os dois erros que destroem a missão da igreja. Os dois lados estão incompletos, então. O primeiro aqui, quando a igreja ela só prega, ela se torna distante do mundo, distante da sociedade, e ela acaba pregando de si para si. É quando a gente fala que a igreja ela não tem voz para fora da própria igreja. Ela se torna fria, irrelevante e até invisível. Tem uma pergunta que a gente, para quem participou aqui do projeto Envisionar, a gente fazia o que que os nossos vizinhos aqui do bairro diriam se a nossa igreja deixasse de existir de uma hora para outra? Será que eles diriam, ah, graças a Deus, aquele povo que estacionava em frente da minha garagem e fazia barulho todo final de semana foi embora? Ou será que eles lamentariam o fato de que a nossa igreja saiu daqui? E aqui, quando a gente fala que a missão da igreja é pregar e somente pregar, ela pode tornar-se distante, ela não se conectar com a sociedade. E muitas vezes irrelevante e invisível. Então, esse aqui eu diria que é um dos erros que destroem a missão da igreja. O segundo, também, quando a igreja só faz ação social. Por quê? Porque ela enfraquece a mensagem, ela enfraquece a principal mensagem, que é a mensagem do evangelho, e vira, na verdade, uma ONG religiosa. Todo mundo quer que a igreja esteja lá, mas ninguém ouviu o evangelho. Ninguém foi confrontado. Então essas duas visões, elas estão incompletas, tá? Tanto tornar-se uma caixinha, quanto se tornar somente uma ação social. E aqui o autor do livro diz o seguinte: a igreja existe para proclamar o evangelho e demonstrar o evangelho. Não é uma coisa ou outra, são as duas. Em outras palavras, além de pregar o evangelho, a gente precisa mostrar o evangelho. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim, que o mundo está cansado de ouvir falar de Jesus. Eles querem ver Jesus. A pergunta é se os discípulos de Jesus que carregam o Espírito que estava em Jesus também, que é o que Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para. A pergunta é, as pessoas, os familiares, as pessoas que convivem com a gente, eles veem Jesus? Eles são, eh, eles são constrangidos por aquilo que você faz, pela forma como você vive? É isso que o autor está dizendo. Não adianta eu só pregar o evangelho, eu preciso viver o evangelho, ok? Então, por isso que os dois pontos ali estão incompletos. E aqui é uma... Eu, eu trouxe essa foto aqui, por quê? Tem um texto lá de Mateus 5,14 que diz o seguinte: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Não se pode esconder uma cidade construída pelo monte. E aí eu queria que vocês olhassem para essa cidade. Vocês acham que é possível esconder essa cidade iluminada em cima de uma montanha? Não é possível esconder. E não é porque ela quer aparecer, é porque ela é uma cidade em cima de uma montanha. E é interessante o texto que diz aqui de Mateus 5,14, que fala que não se pode esconder essa cidade que foi construída em cima do monte. Por quê? O que isso significa, né? Ser essa cidade visível, essa cidade na montanha, é onde as nossas vidas brilham para mostrar ao mundo a glória da cidade celestial. Vocês lembram quando a gente falou aqui para você, que a gente conversou sobre quando a Bíblia fala que o reino de Deus chegou? O reino de Deus chegou. Arrependam-se e agora creiam no Senhor Jesus. É o que a Bíblia diz. E como que o reino de Deus chegou? Ele chegou de uma forma, ele não chegou de uma forma completa ainda, porque a Bíblia também diz que o reino virá.
Então o reino chegou, mas ainda não foi completo. E é interessante, gente, talvez você goste de filme como eu, mais do que de série, tem uma coisa que eles usam para chamar sua atenção, para te provocar para assistir, que são os trailers. O que é o trailer? Eles pegam algumas cenas, né? E aí você assiste o trailer e fala: "Ô, esse filme é bom". Eu não gosto de começar a assistir um filme sem assistir o trailer, gente. Parece que eu vou entregar meu tempo para alguma coisa que eu não sei o que é. E na verdade, a vida do crente é um trailer ou é uma primeira demonstração de como será o reino de Deus. Em outras palavras, se um discípulo de Jesus perdoa desse jeito, age desse jeito, abençoa desse jeito, imagina como vai ser uma cidade cheia de gente assim. E é por isso que Jesus, quando por aqui passou, ele curava, ele abençoava, ele orava, porque ele estava dando sinais do reino de Deus. Então é o aperitivo, é o trailer, ou é somente a entrada? Olha, aqui é um começo. Me segue que para onde eu estou indo, lá não tem dor. Por isso que eu curei aqui o aleijado. Me segue que para onde eu estou indo não falta pão. É por isso que eu multipliquei o pão aqui. Me segue porque lá as leis da física não dominam. Aqui eu caminho sobre as águas. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Isso é o mais maravilhoso. Então, quando a Bíblia diz que não se pode esconder uma cidade construída no monte, ele está dizendo assim: vocês são um reflexo menor que aponta para alguma coisa muito maior. Vocês são uma primeira perspectiva de um mundo que virá. E é assim que as pessoas poderão conhecer sobre essa cidade celestial. É assim. Lá o texto de Mateus 5,14: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. A luz não pode ser escondida, ela naturalmente brilha. Uma cidade no monte, ela está visível para todo mundo. Boas obras visíveis glorificam o Pai Celestial, é o que diz a palavra de Deus. É assim que as pessoas conhecem a Jesus. Então, Jesus diz que esse reino chegou. Como que ele chegou? Ele chegou pelo governo de Deus, pelo senhorio de Jesus. Ou seja, quando alguém visitar a casa de um crente, o que deveria passar na cabeça da pessoa é assim: meu, essa família aqui, olha, eu não sei, é diferente, eu queria ser igual a eles. É isso que aconteceu em Atos 2. Eu brinco que Atos 2 eles não precisavam de departamento de evangelismo, porque eles eram um evangelismo ambulante. As pessoas viam a forma como eles viviam e queria ser parte daquilo. Atos 2, 42 ao 47 conta a história e termina falando assim, ó: eles viviam, eles tinham tudo em comum, e a gente já conversou aqui que tudo em comum é Jesus, não é direita e esquerda, tá? Não é preto no branco. Tudo em comum para eles é Jesus. Porque não tem nada que possa dividir uma pessoa e outra pessoa que ama Jesus, ou não deveria ter. E o texto de Atos 2,42 termina como? E o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Porque a vida deles era um reflexo da Nova Jerusalém. A vida deles era um reflexo da verdadeira vida. E é assim que as pessoas podem experimentar um pouquinho da cidade celestial. Então a igreja não deveria ser um recorte da sociedade, no sentido de que, eu não sei se vocês já viram aqueles estudos que mostram o percentual de divórcio, e aí eles comparam com a igreja, é muito parecido. Não, não deveria ser assim. A igreja deveria ser um recorte, mesmo que falho, da Nova Jerusalém. Porque a igreja é o lugar onde as pessoas estão crescendo em semelhança a Jesus. Então, o reino de Deus, ele já chegou. E a ideia de uma cidade é a ideia do texto que nós lemos aqui. Vocês são o sal da terra. E eu vou passar rapidamente aqui.
que significa ser o sal da terra? O texto lá diz, Mateus 5, 13 e 14. Vocês são o sal da terra. Pera. Vocês são a luz do mundo. Isso. Deixa eu pegar o texto aqui. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E aqui Mateus 5,14, vocês são o sal da terra. E note algo importante nesse texto aqui, gente, é que Jesus ele não diz que os cristãos devem tentar ser sal da terra ou luz do mundo. Ele diz, vocês são. Ele está dizendo assim, ó, aquele que me segue, aquele que me conheceu é sal da terra. A questão não é se nós influenciamos o mundo. A pergunta é que tipo de influência que nós estamos exercendo. Que tipo de influência a gente exerce com as pessoas com que a gente se relaciona. Por quê? O que significa ser sal, então? Eu trouxe algumas coisas ali para vocês terem no PDF, mas ser sal, o sal traz algumas ideias, gente, algumas ideias, como por exemplo, antigamente não tinha a Brastemp que você tem lá na sua casa. Como é que eles preservavam a carne? Com sal. Então o sal tinha uma conotação de preservação da corrupção, da podridão, para que a carne não apodrecesse. Outra coisa, o sal dá sabor. Então, se você já esqueceu, assim como eu, de um arrozinho, aquele arrozinho gostoso sem sal, né? No Japão é sem sal, mas eles não comem sem sal, tá, gente? Eu descobri isso depois. Eles põem uns negocinhos depois que dá um saborzinho. Mas arroz sem sal ninguém merece, né, gente? Então, o sal ele serve para dar sabor, também para purificar. O sal ele precisa tocar no alimento para agir. Ele tem também a questão da cura, tá? O sal ele tem um teor ali de cura e ele também gera sede. Uma vida transformada desperta em outros desejos por Deus. O que eu queria comentar sobre isso, gente? A presença da igreja no mundo ela freia a corrupção, ou deveria frear a corrupção. Não porque a gente está bloqueando as pessoas de fazer o mal, mas porque a nossa forma de viver deve constranger as pessoas ao nosso redor. Então eu não vou simplesmente me tornar, a gente já falou sobre isso aqui, tá? Se você, deixa eu começar de novo. Não haja como se as pessoas que não são da fé devessem agir como as pessoas da fé. Do tipo assim, não, você está pecando. Não, você está. Não haja dessa forma. As pessoas não creem nas mesmas coisas que você crê. Como é que você faz? Você faz diferente. E quando ela te pedir a tua opinião, quando eles perguntarem a razão da tua esperança, o que é que você faz? Aí você traz o evangelho. Uma coisa muito importante que a gente fala é: você precisa ganhar o coração das pessoas para exercer influência na vida delas. Então, se você for. Eu sempre lembro quando eu falo disso, pastor, do pastor falando sobre o evangelismo do Milton, né? Se o pastor chegasse na casa do Milton quando foi lá conversar a primeira vez e essas coisas aí tá tudo errado. Aí ele vai falar, tá vendo? É crente, ó. Crente julgador. Agora, quando você ganha o coração da pessoa, você ganha o direito de exercer influência sobre ela. E é isso que a gente fala sobre o freio da corrupção moral. É quando você se insere na sociedade, mas não é corrompido por ela, preservando valores e promovendo justiça. A Bíblia diz que os cristãos têm fome e sede por justiça. Isso significa que não é possível que alguém seja injustiçado na presença de alguém que é discípulo de Jesus. Não é possível. Que mais? Ele também protege os vulneráveis. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, gente, mas o cristão é aquele que tem um olhar aguçado. Ele está o tempo todo atento sobre os vulneráveis. Quando a igreja desaparece da sociedade, então a corrupção avança sem nenhuma resistência. E o sal é essa preservação. Vocês são sal da terra, vocês são parte da preservação. Agora,
Se a gente já comeu um arroz sem sal e é ruim, quem nunca errou a mão do sal para mais também, né? Vocês já tiveram que jogar um arrozinho bonitinho fora por causa de excesso de sal? Não só arroz, né? Qualquer coisa. Então, olha que interessante, gente. O sal não é protagonista da comida. Ele realça um sabor. Mas ninguém quer sentir gosto de sal, né? Talvez você queira, mas o normal não é. Sal em excesso também estraga, que é quando a gente pega aquele crente religioso que fica o tempo todo achando que as pessoas têm que ser, têm que fazer, têm que agir, têm que acontecer e ninguém quer ficar perto dele mais. Esse é o sal em excesso. Então não é esse tipo de. O fruto do Espírito fala sobre a temperança. A temperança, ó, é aquele cuidado. Lembra quando a gente falou? Fale de Jesus o tempo todo, gente. O tempo todo. Mas não transforme Jesus, não crie inimigos de Jesus, tá? Porque dessa forma a gente se torna pedra de tropeço. Pode falar, irmã. Tá desligado, Léo. Vê ali, rapidinho. Peraí, só um pouquinho, irmã. Tá ligado? Pega o meu aqui, pega. Paz do Senhor, igreja. Então, é o que o irmão está falando. É o seguinte, a melhor coisa não é o falar. Muitas vezes as pessoas estão perturbadas, estão demoniadas, não quer saber de Jesus. Então, não gosta. E eu sou uma pessoa, fui uma pessoa, em 1977, mudei para uma cidade pouco tempo, e eu tive uma amizade com uma mulher, uma irmã, que o marido dela era motorista do meu esposo. E ela era assembleiana. Naquele tempo, 1977, era assembleia mesmo, né? Então, então o que acontecia? Ela ia na minha casa, eu não é que eu não gostava de crente, eu não queria saber de ser crente. Então ela ia na minha casa, eu ligava a televisão para ela do mundão, eu ponhava meus discos sertanejo para ela ouvir. E eu sabia que ela era crente. O marido dela também era crente. Mas ela nunca falou nada, nem evangelizou eu nada, nem me convidou para ir para a igreja. Mas só o testemunho dela, para mim, foi maravilhoso. Aí eu mudei para. E ela sabia que eu não gostava de crente, não queria saber de falar de crente para mim. Então, mas eu mudei para outra casa. E nessa outra casa tinha a cunhada dela, da Assembleia de Deus também. Ela, o marido, os filhos, tudo. Então, ela sabia que eu não gostava de falar de Jesus para mim. E eu não conhecia Jesus, eu conhecia aquela imagem. Uhum. Tinha um voto, muito promessa, voto, com aquela imagem. Então, ela não falava nada de Jesus, e eu não saía da casa dela. E o marido dela, ele teve um problema, né, e foi, teve que aposentar aquela época. E ele ficava lá em frente, tinha uma árvore, ele ficava na frente só lendo a Bíblia, ele era diácono. Aí, eu achava ali aquilo ali muito bonito, a palavra de Deus. Aí eu ia lá, sabe. Eu ia lá e falava, lembro como hoje, chamava Antônio. Eu falava: "Seu Antônio, fala aí desse Jesus do senhor para mim". Eu falava. Aí ele pegava para mim, ele falava, lia a Bíblia, e assim foi. Amém. Quando foi um dia, ela não me convidou, falou para minha filha. Ela falou assim: "Ô Inês", que é minha filha mais velha, "eu queria tanto convidar sua mãe para ir na minha igreja, mas eu tenho medo dela, parece que ela é braba". Eu era braba mesmo. Aí aí minha filha chegou em casa e falou: "Mãe, a Natana queria convidar a senhora para ir na igreja dela, mas ela está com medo de convidar a senhora". Aquilo, o irmão, Aham. entrou assim como uma flecha dentro do meu coração.
Aí quando foi 2 horas da tarde, aí eu peguei e falei: "Mas por que que ela não veio me convidar? Eu quero ir na igreja dela". Eu fui. Eu usava toda a roupa do mundo, fazia tudo que não era da vontade de Deus, mas eu não conhecia Sim. Deus, né. Aí, eu fui lá na casa dela, cheguei na casa dela e falei: "Natã, você não ia convidar eu para ir na sua igreja? Por que você não foi lá me convidar?". Aí ela falou assim para mim assim: "Foi de coisa de Deus. Você vai hoje na igreja? Vai ter uma festa na igreja, eu queria tanto que você fosse". Eu fui. Amém. Quando eu cheguei lá, não aceitei Jesus, não levantei a minha mão, mas quando eu saí de lá, eu saí de outra pessoa, Amém. canta labaxai. Eu saí de lá outra pessoa, Jesus me transformou a minha vida, Amém. sabe. Então, é assim que Deus Sim. faz, talvez o testemunho, sabe, foi ela que Sabe por ganhou quê, eu para irmã? Jesus. Porque ela já encontrou com a igreja. Sabe, então aí depois vieram falar para mim, foi no domingo, falando assim: "Mas você não aceitou Jesus?". Aí eu dava para Senhor para todo mundo, para Senhor, parece que aquilo ali Sim. entrou dentro de mim. Aí o que aconteceu? Falou: "Mas você não aceitou Jesus, você não levantou a sua mão". Falei: "Ué, para aceitar Jesus tem que levantar a mão?". "Tem". Aí, falei: "Então, por isso não". Quando foi na quinta-feira teve culto, eu levantei a minha mão e tem, vai fazer 49 anos que eu Amém. sirvo a esse Glória a Deus Deus. maravilhoso na Qual que é o minha nome da vida. irmã? Chamo Lourdes. Irmã Lourdes. Irmãos, o testemunho da irmã Lourdes é muito bom, porque ela já se encontrou com a igreja, antes de ir na igreja. O grande problema é quando a gente acha que as pessoas vão só se encontrar com Jesus quando elas vierem ver o pastor Ismael pregar aqui no culto. Não, nós somos a igreja. É de nós que eles precisam ver Jesus. É da minha boca que tem que sair palavras de vida. E é maravilhoso esse testemunho, irmãos, porque olha a quantidade de vezes que uma pessoa que não crê em Jesus cria armadilhas de, né, de assim, deixa eu provocar, deixa eu fazer. E aí você é aquele crente que não leva desaforo, sabe? Que ainda está no começo da luta com o caráter de Cristo. E aí você já morde a isca de Satanás ali e pronto, né? Muito bom, obrigado, irmã. Rapidinho, Elias, tem uma frase que eu acho linda sobre você falar ou ser, né? O que você faz, fala tão alto que eu não ouço o que você diz. Então, muitas vezes, o que você fala estraga Isso toda a aí, sua imagem que você deveria ter. isso aí. Essa semana eu estava pensando numa coisa que até é uma frase. Eu vou trazer um equilíbrio para isso que a gente está falando agora, tá? Parece que eu estou falando contra, mas não, é um equilíbrio. Tem uma frase que, gente, eu sou assembleano de raiz, tá? Então eu nasci na Assembleia, minha mãe está aqui, né? Minha mãe também. Ixi, a gente está aqui. Aqui no Sul era Assembleia de Deus Missão, né, mãe? Já sou. E uma coisa que eu ouvia sempre era assim, ó. Ah, pregador tem que viver o que prega e como é que é? Pregar o que vive, viver o que prega, né? Já ouviram essa, né? Na real, isso não é possível, tá, gente? Não é possível. Se eu tivesse que só pregar o que eu vivo, eu não ia pregar muita coisa, não. Mas isso que o Andrés falou é muito interessante, porque, bom, primeiro, né? Eu tô tentando, tá, gente? Tô tentando. Então, isso aqui é suficiente. Mas o que o Andrés falou é muito importante, porque ninguém vai dar ouvidos pra gente se a gente não ganhar o coração deles. Tá? A igreja no mundo, olha que interessante, gente. Se você não encosta o sal na carne, não salga, não preserva. E é por isso que aquele primeiro ponto que a gente falou lá no começo, a igreja está se separando do mundo. Não, Jesus enviou para o mundo. Eu estou enviando vocês como cordeiros. Eu estou enviando. Então, a noção religiosa é muito assim, preservação, preservação. É muito nós aqui, não se mistura. Nunca me misturo com as pessoas do trabalho. Meu irmão, você vai evangelizar quem então? Né? Você vai viver. Então, acho que isso é importante. As nossas ações, elas precisam pregar também. Mas também temos que usar a palavra, tá? Não fica só na. Não fica só É porque tem gente que dá a desculpa, né? Não, as minhas ações estão pregando. Não, às vezes a pessoa te perguntou alguma coisa
e você não soube ou não respondeu a razão da sua esperança. Eh, bom, deixa eu seguir. Seguir que tem bastante coisa aqui, gente. Legal, então aqui são os pontos por que Jesus nos chama, ou a Bíblia nos chama de sal, né? Se o sal perder o sabor, ele não presta para mais nada. A igreja que perde sua identidade, perde também sua utilidade. E o texto diz que não serve para nada, só para ser pisado pelos homens, tá? Então, a relevância da igreja é em ela ser protagonista. Então, ah, eu não entendo alguém que diz assim, faz 2, 3, 5 anos que eu estou no meu trabalho, eu estou pregando com as minhas ações, mas ninguém nunca soube que eu sou crente. Gente, eu não tenho estereótipo de crente, tá? Eu brinco assim, né? Eu tenho barba, o jeito que eu me visto, eu não tenho estereótipo. Porque eu aprendi um dia, quando eu me converti, eu aprendi algo diferente. Antigamente eu ouvia assim, ah lá o crente passando. Por quê? Porque ele estava de terno. Porque ele estava com uma Bíblia na mão. E nada contra, eu também uso terno, eu também levo a Bíblia na mão, mas não deveria ser isso que define o crente, ou que identifica. O grande ponto, eu já ouvi isso algumas vezes, é: nossa, quando eu olhei para você, você não tem cara de crente. Eu falei: se eu não tiver cara de crente, mas agir como crente, tá bom. Se os meus negócios, se a minha forma de fazer família tiver dando testemunho, então tá bom. Agora acontece que o contrário é que geralmente foi muito comum, né, no passado. Então, se vocês nunca viram perfume de crente, loja de roupa de crente, tudo de crente, só falta o coração de crente, né. Aí não serve, né. Aí não passa no teste da cidade celestial, né, fica para trás. O do perfume é verdade, gente. Bom, vamos lá. Cadê? Vocês são a luz do mundo. Então, falou sobre o sal, também fala sobre a luz. Vocês são a luz do mundo. O que significa luz? Luz, então, ela revela, ela guia, ela expõe. E uma coisa muito legal, um exemplo que eu gosto de usar é: se esse ambiente aqui não tiver luz e ele tiver sujo, o que acontece? Tá tudo bem. No máximo é a sujeira ter um cheiro ruim. Mas se ela não tiver cheiro, todo mundo está bem. Olha só que interessante isso. Quando o crente ele é luz, ele chega iluminando o ambiente. E as sujeiras aparecem, não porque ele está tocando o dedo na ferida, mas porque alguém ali que, por exemplo, está sonegando imposto, quando o crente participa de uma conversa, ele fala que ele paga os impostos dele. Quando alguém fala que, por exemplo, eu já presenciei muitas vezes, gente, conversas sobre pessoas, conversa de café da empresa, pessoas querendo se separar do cônjuge. Eu já presenciei muitas vezes. A questão é, como é que o crente se porta nesse tipo de conversa? Não, é mesmo, se fez isso, não. Ou você fala assim, então, o casamento é um propósito eterno de Deus. O casamento é um propósito eterno. Como é que nós nos portamos? Tá vendo? Aqui eu estou ligando a luz, ou eu estou sendo luz. E a pessoa vai falar, opa. E aí você fala como você trata a sua esposa, como você trata o seu marido, como você trata os seus filhos. E a pessoa ela vai receber um constrangimento eterno, um constrangimento positivo do tipo, é possível ter um casamento feliz, é possível ter uma família que age de forma diferente. Então, quando a luz ela chega, da mesma forma que o sal, você já colocou aquelas lanternas militares no olho? Não faça isso, tá? Não faça. É porque eu tenho uma e machuca. Aquilo machuca. Então, luz demais, luz apontado na cara, não é isso. O crente não está tentando ferir ninguém por meio daquilo que ele crê, por meio daquilo que ele sabe. Jesus, antes de exercer qualquer julgamento com a prostituta, ele ama ela, ele abraça ela. Antes de exercer qualquer julgamento com Zaqueu, que era bandidinho, tá? Ele se relaciona, ele chama para... É assim, né? Eu estou te chamando para jantar na sua casa. Esse convite é bom, né?
É um autoconvite. Mas, percebe, gente, luz não é você agredir as pessoas com a luz. Repito, é aquele cuidado, é a temperança, porque nós estamos apontando para alguém, nós estamos apontando para alguém maior do que nós. A luz também não pode ser escondida, ela naturalmente brilha. Uma cidade no alto do monte, ela é visível, então, ao seu redor. E aqui é interessante que a gente fala, as nossas boas obras é que refletem isso. A visibilidade ela é intencional. Ser luz não é arrogância, é obediência. Jesus não diz procure ser luz, ele fala vocês são a luz. Certo? Ok. E aí, indo para o terceiro ponto, então aqui, o que a gente fez até agora, né? A gente falou sobre as duas visões equivocadas da missão da igreja, preservação total, exposição total, social, não é isso. A gente falou sobre o que Jesus disse sobre nós, sal e luz. E agora a gente vai olhar para a Bíblia Sagrada, qual que é a base bíblica para o nosso envolvimento social. Porque a palavra está mais claro, né, gente? Que a gente tem que anunciar a palavra, sermos... e aqui, gente, não tem nada a ver com movimento político de esquerda, isso aqui é evangelho, tá? Isso aqui é evangelho. A base bíblica do envolvimento social. Jeremias 29, 7. Enquanto... Deixa eu pegar aqui. Enquanto os falsos profetas diziam... deixa eu dar um contexto aqui, tá? Deixa eu dar um contexto. Jeremias aqui, 29, 7, ele fala sobre o povo que foi exilado na Babilônia. Então imagina que o que acontecia antigamente. O que eles faziam quando um povo, por exemplo, a Babilônia, eles iam invadindo todos os povos. Eles matavam os exércitos, abandonavam os idosos e traziam mulheres e crianças para incorporar a própria cultura. Então eles entendiam que uma forma de punição na época era eles extinguirem aquela cultura da face da terra, fazendo com que eles se tornassem escravos dentro da cultura deles mesmos. Foi o que acontece com o Reino do Norte. O Reino do Norte, quando ele é invadido, por isso que a gente tem aquela questão dos samaritanos, tá? Eles se tornaram um povo misturado. Quando eles foram invadidos, na primeira invasão, que foi a do Reino do Norte, com 10 tribos, exceto Benjamim e Judá, que era o Reino do Sul. E o que acontece é que eles exterminaram os exércitos e incorporaram o Reino do Norte, mulheres e crianças, e eles deixaram de existir como povo. Eles passaram a ser, no máximo, samaritanos. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque Jeremias 29, 7 fala sobre o que é que Deus diz para o povo que estava sendo exilado, que eles ficariam, se eu não estiver enganado, 70 anos exilado esse povo. E aí, olha só o que os falsos profetas diziam para o povo de Israel que estava indo em direção ao exílio. Exílio exterminou os muros da cidade, matou os exércitos, está levando o povo cativo, tá? Aliás, Neemias era uma criança, tá? Que foi levada cativa. Na verdade, ele nasceu no cativeiro, né? Ele nasceu no cativeiro. Ficaram 70 anos no cativeiro. E aí, o que os profetas diziam? Falsos profetas. Fiquem fora da cidade, explorem ela, usem e desprezem-na. Lembra do primeiro ponto que eu falei lá? Não se associem com a cidade. Isso é o que os falsos profetas diziam. Vocês estão indo para a Babilônia agora? O que vocês têm que fazer? Fiquem fora da cidade. Desprezem a cidade. Explorem, tirem o que ela tem de bom. O que os babilônios diziam? Mudem-se para a cidade, adotem os valores dela e percam a sua identidade espiritual. É isso que os babilônios queriam. Mas Deus, por meio de Jeremias, fala algo surpreendente aos exilados. Olha só o que ele fala. Vão para a cidade e mantenham a sua identidade lá. E mais do que isso, façam a cidade prosperar. Criem raízes lá. A gente vai ver melhor aqui. Olha lá.
Deus diz aos exilados, Jeremias 29:7, busquem a paz e a prosperidade da cidade, para o qual os deportei. Quem que deportou para lá? Ah, meu Deus do céu, minha vida é terrível, os babilônios me deportaram. Não, eu os deportei. Olha que interessante isso aqui. Para a gente, né? Que está vivendo um deserto da vida, e aí tudo é culpa de Satanás. Aqui o que Deus está dizendo, ó, eu deportei vocês para a Babilônia. E orem ao Senhor em favor da cidade. Que cidade? Aquela que mataram todos os nossos. Pois se ela prosperar, vocês prosperarão também. E Deus diz a ele: fixem raízes lá. Construam casas e habitem nelas. Casem-se e tenham filhos e filhas e multipliquem-se. E busquem o shalom da cidade, a paz e a prosperidade e orem por ela. Mas havia um alerta: não se corrompam, não percam a sua identidade, usem a sua identidade lá. Isso aqui é importante, gente, porque quando a gente assume o avental de vítima na vida, a gente não avança. Sabe, eu sou vítima da sociedade, eu sou vítima do meu problema, eu sou vítima da minha família, eu sou vítima. O que Deus está falando aqui para o povo é: arranque o avental de vítima, porque eu mandei vocês para lá, porque eu quero que vocês aprendam uma coisa que aí vocês não estão aprendendo. Ao redor desse muro protegido, que era o Reino do Sul, fortalecido, vocês não estão aprendendo. Então eu vou mandar os babilônios, porque é isso que a Bíblia diz mesmo. Estou enviando, acho que é Abacuque. Estou enviando os babilônios contra vocês e eles vão engolir vocês. Em outras palavras, eu diria que o Novo Testamento traduziria assim, ó: é melhor você ir para a eternidade sem um braço, sem um membro, do que você ir para o inferno inteiro com todos os seus membros do corpo. É por pura misericórdia que muitas vezes o deserto chega na nossa vida. Eu tenho certeza que a maioria de vocês poderiam vir aqui, pegar o microfone e testemunhar dias ruins que se transformaram em transformação espiritual para vocês. Porque assumir o avental de vítima, gente, faz com que a gente não cresça. Deixa eu seguir. Aí aqui, a mensagem radical de Deus aqui, Jeremias 29:7. Vão para a cidade e mantenham a sua identidade lá. Então não é uma associação onde eu vou me tornar um deles. Não, eu continuo sendo quem eu sou lá na cidade. O sal, ele não vai sem sabor, ele vai para temperar. Sirvam a cidade a partir da sua identidade espiritual. Então seja discípulo de Jesus lá. E fixe raízes sem se corromper. Fixem raízes sem se corromper. Então aqui, essa é a mensagem radical de um tempo absolutamente sombrio que foi o exílio do povo de Israel. Viver a identidade cristã na cidade, devemos ser contraculturais, mas presentes no meio. Não adianta eu querer exercer influência na cidade se eu não estiver inserido na cidade. Em Atos 17, 16, 34, Paulo não começa a pregação batendo nos ídolos da cultura. Vocês lembram disso? O que ele faz? Ele dá uma volta pela região, ele aprende sobre a cultura. Isso aqui é maravilhoso, gente. E aí, quando ele vai pregar, o que ele fala? Olha, eu andei aí, estava passando, olhando, e eu vi muitos deuses de vocês. Tem um templo que está escrito ao Deus desconhecido. Aí ele pega isso e faz uma exegese bíblica e prega para aquele povo a partir da cultura deles. Então é isso que Paulo faz ali. Ele lê a cultura, reconhece os aspectos pecaminosos e vê um espaço de confrontação mais precisa e evangelística. Está vendo que ele não está assim, ó, negando a cultura. Gente, a cultura é parte. A pergunta é como é que nós nos inserimos lá e ressignificamos isso. Isso aqui é importante, gente. Eu falei, né? Eu sou assembleano de raiz e eu posso falar muito bem isso. Os nossos pais, por muito tempo, eles tinham aversão a ouvir sobre outras religiões, especialmente religiões afro. Aversão.
E se você é dos tempos antigos, você sabe do que eu estou falando. Não tinha a capacidade de sentar numa mesa de café e ouvir uma pessoa falar sobre as crenças dela. Gente, eu trabalhei como menor aprendiz na UFSCar por muitos anos, e uma professora lá, do departamento de terapia ocupacional, ela se tornou muito amiga minha, e eu me lembro de passar horas, e eu era muito novo ainda, gente, horas. Ela me contava um pouco sobre o que ela cria, e eu contava como é que nós enxergávamos aquilo. Ela me contava o que ela cria, e eu falava do evangelho para ela. E eu não estava ali tentando convencer ela, porque, gente, uma coisa que eu aprendi muito cedo foi assim: não adianta eu convencer alguém sobre Jesus. Convencer alguém sobre Jesus significa que eu estou assumindo o papel de, como é que é o nome? Espírito Santo, mas assim, a missão dele. Eu estou assumindo o papel de convencer o mundo de pecado, da justiça e do juízo. Qual é o meu nível de fé ao ponto de eu apresentar Jesus sem nenhum tipo de ansiedade que a pessoa creia igual eu? Qual é o meu nível de fé? Eu tenho que empurrar? E se eu não ouvir um apelo no final, Calma. A obra é do Espírito. O tempo é do Espírito. Aliás, a Bíblia deixa muito claro que o Espírito sopra para onde quer. E ninguém controla. E o que acontece, e é o que a gente fala, né, que muitas vezes a gente quer criar linha de produção. Eu quero engaiolar o Espírito, ó, o Espírito está aqui, ó, engaiolado. Agora todo mundo que passar aqui, levantar a mão, agora produziu crente. Levantou a mão, produziu crente, produziu crente. E é o Espírito que sopra onde quer, já não sopra mais, porque ele está na minha gaiola. É a quinta da vitória. Todo mundo que for na quinta da vitória vai alcançar a vitória. Mas mesmo que o Espírito não queira, mesmo que Deus não queira, eu estou dizendo que na quinta é da vitória. Isso é um absurdo, gente. A gente dá risada, mas é um absurdo isso. Se a gente parar para pensar, né? E então, todas as vezes em que nós formos falar de Jesus, exerça a fé do seu coração em Jesus. Exerça a fé. Ouça as pessoas. Não é você que vai salvar o mundo ou a pessoa, não. Se o Espírito Santo. Aliás, se você não convidou o Espírito Santo para suas conversas, para suas amizades, gente, não adianta, tá? Não adianta. Não adianta você convencer, saber texto certo, jogar a palavra na cara, criar emboscada. Não adianta nada disso. Se o coração não for alcançado pelo Espírito Santo de Deus, não adianta. Não perca o seu tempo. Se você não amar a pessoa, pelo menos não fira ela. Não haja como pedra de tropeço. Ah, mas eu tenho que. Talvez vocês já devam ter visto, né? Tem algumas pessoas que pregam em praça pública, mas elas pregam com ódio, ganhando a antipatia. Isso se parece com Atos 2, 42 a 47, onde eles tinham a simpatia. E eu não estou dizendo para a gente buscar a simpatia do povo. Eu estou dizendo que o que deveria ferir as pessoas não é o que você faz, mas é a mensagem. É somente o evangelho. E tem uma frase que eu amo, que diz assim: vocês imaginam se a única coisa que constrangesse as pessoas ao entrar na nossa igreja fosse o evangelho? Não fosse os olhares tortos, não fosse nossos comentários maldosos ou mal colocados. Me empolguei, acho que eu tenho que avançar. E ainda sobre a base bíblica, sobre o envolvimento pessoal, aqui está o resumo, né? Orar pela cidade, construir o bem comum e manter a nossa identidade lá, tá certo? Então, não é desconectar da cidade. O que mais? Provérbios 31, 8 e 9 diz o seguinte: defenda o direito do pobre e do necessitado. A justiça social não é ideologia moderna, é mandamento bíblico, gente. É mandamento bíblico.
Isaías 1,17, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, socorram o oprimido. E vocês sabem que, se é verdade que as primeiras universidades nasceram dos cristãos, também é verdade que o serviço social também nasceu com os cristãos. Os cristãos é que no primeiro século, eles abriram os primeiros orfanatos. Aonde? Nas suas próprias casas. Porque crianças que tinham defeito físico eram vistas, até hoje tem isso, tá, gente? Em países remotos aí. Crianças que nasciam com defeito físico, elas eram vistas como crianças amaldiçoadas. Só que para não ter contato, o que eles faziam? Abandonava nas calçadas, nos matagais. E os cristãos, o que eles faziam? Passava recolhendo essas crianças e adotando essas crianças, abandonadas no caminho. Aí nasceram os primeiros orfanatos. Quer referência melhor para o que Jesus, com o que Deus fez com a gente? Porque o pecado, Satanás, ele não tem compromisso com a gente. Ele usa a gente e joga fora. E o que é que Jesus faz? Você é muito valioso para mim. Ele nos resgata. Então aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, socorram o oprimido. Os profetas repetidamente confrontavam um povo religioso cultura, eu acho que eu me perdi aqui. Cultura, oferece sacrifícios, tá. Os profetas confrontavam a cultura religiosa de oferecer sacrifícios, de participar no templo, mas que não exercia misericórdia. Não exercia misericórdia. Quarta coisa que eu queria falar aqui, avançando, a missão da igreja é a extensão da missão de Jesus. E aí, um dos textos mais importantes que a gente tem, que é Mateus 28, 18 a 20, que fala: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ensinei. E eu estarei convosco todos os dias. Aqui, quando a gente fala sobre a missão da igreja tem como modelo a missão de Jesus, na evangelização, no discipulado e no ensino. Quando Jesus entra no templo, ele lê esse texto de Isaías. Ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me enviou para proclamar boas novas aos pobres, liberdade aos cativos, vista aos cegos e libertar os oprimidos. Muito parecido com o texto de Mateus lá que ele fala, né? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu falei, em teu nome eu fui na igreja, dizimei, fui crente. E ele vai falar: nunca te conheci. Porque vocês não visitaram o oprimido, não libertaram o cativo, não olharam para os pobres. Então perceba, gente, que na missão de Jesus, no modelo da missão de Jesus, ele não veio só ensinar uma doutrina. O que ele veio fazer? Ele veio formar religiosos? Sim? Não. Ele veio salvar pecadores, restaurar vidas e aliviar o sofrimento. E a igreja continua a missão de Cristo. Percebe? Então, o modelo da nossa missão é o de Jesus. Evangelizar os pobres, pobres em dinheiro, pobres em espírito, pobres, enfim. A boa notícia é destinada aos marginalizados. Libertar os cativos, dar vista aos cegos, proclamar o ano aceitável de Deus. E é interessante, se você assistiu essa cena do The Chosen, ou lembra do texto exatamente como ele está na Bíblia, quando Jesus abre o livro de Isaías e lê, ele muda o final. Porque no original está a anunciar o dia da vingança do nosso Deus. E aí Jesus fala: o ano aceitável de Deus. E os religiosos falam: não, você não leu certo. Não tem ano aceitável. A gente quer o dia da vingança. Já viu? Tem crente que vai ficar bravo quando vê os outros no céu, gente. É porteiro do céu, né? Bom,
Princípio-chave: se Jesus integrou palavra e ação em sua missão, a igreja não pode separar o que ele uniu. Então, o nosso modelo de missão, gente, é palavra e ação. Ok? E por isso que Tiago vai falar que a fé sem obras, ela é morta. A gente falou muito sobre isso já aqui nas aulas, mas interessante esse ponto, né? A fé genuína, ela se manifesta em ação concreta. E não são as obras que nos salvam. O que vai te tornar aceitável diante de Deus? O fato de você ser bom? Não. Aliás, você ser bom pode justamente significar que você é um religioso. Aí você fala assim, tá bom, o que eu faço então? Sou ruim? Não. Você tem que confiar em Jesus. Então, as boas obras, gente, elas são muito importantes. Lembra da cidade no monte lá? O que faz com que aquela cidade brilhe no monte? As boas obras. Mas não as boas obras como a causa de uma salvação, mas como um resultado de quem foi salvo. Isso já tem alguns anos que aqui na IBD a gente sempre fala sobre isso, porque é uma linha muito tênue, sabe? De nós ouvirmos o evangelho e sair daqui loucamente querendo ser, sabe? Eu vou cumprir todos os ritos. Eu não vou falhar mais em nada. Vai, eu sei que vai, garante, confia em mim, você vai falhar. A Bíblia já disse que você vai falhar. Sabe aquela pessoa que se arrepende, vem aqui na frente e fala, Deus, mas eu nunca mais vou fazer isso. Vai fazer sim, Ele te conhece, para de mentir. É por isso que essa não é a chave. O grande ponto é, o meu coração se rende ao Senhor, eu estou entregando ao Senhor, eu estou assumindo que eu não sou capaz e que eu preciso de um Salvador? É por isso que a fé que salva inevitavelmente produz obras de amor e serviço. Então não é possível que alguém esteja andando com Jesus e se pareça com o diabo, mais com o diabo do que com Jesus, né? E é verdade, gente. É. Então, é rápido para julgar o pecado dos outros, mas não olha para si mesmo. Uma igreja que prega o evangelho, mas ignora a fome, a justiça e o sofrimento ao seu redor, levanta sérias questões sobre a autenticidade na sua fé. E eu acho maravilhoso quando eu ouço pessoas falar assim, eu olho missões urbanas da igreja de vocês e eu fico maravilhado. E eu falo para eles, é lindo mesmo. Aquilo é uma ponte. Não é um fim em si mesmo. Mas é uma ponte necessária. Porque a Bíblia diz que não adianta eu ir lá no necessitado, o cabra está com fome, e eles falam assim, eu tenho aqui eu tenho um alimento para vocês, você abre a Bíblia, o rapaz não consegue, ele está com fome. Então a missão de Jesus ela é completa. É o corpo, é a alma e é o espírito. O Evangelho diz, Deus viu a nossa miséria, Deus se aproximou e Deus agiu conosco. Se pregamos isso, mas não fazemos o mesmo, a nossa mensagem perde credibilidade. Então percebam, gente, que a mensagem ela precisa ser completa. OK? Então, repetindo aqui, isso é importante. Não tente, não queira se aproximar de Deus sendo um crente melhor. Parece estranho, né? Não tente, você não será amigo de Deus porque você é um crente melhor. Você não será amigo de Deus porque você é um crente bom. Você não será amigo de Deus porque você é um crente que peca pouco. Não. Você será amigo de Deus à medida que você rende o seu coração a Ele. O que isso significa na prática? É você tomar consciência de que
os seus esforços, todo e qualquer esforço que você tem, é insuficiente diante de Deus. E aí você cai de joelhos e fala: Deus, misericórdia de mim. E é talvez por isso que a única pessoa chamada de segundo o coração de Deus é um cabra pior do que nós. Não é? O homem segundo o coração de Deus não é por causa das boas ações dele, mas pelo como ele se rendia. Eu acho que é Salmo 51 que é a oração de rendição, de arrependimento dele, né? Cria em mim, Senhor. Limpa, lava o meu pecado, eu não sou capaz. Então isso aqui é muito difícil entender, gente. Eu assumo isso. É muito difícil mudar essa nossa mentalidade. Porque o que a gente faz é ouvir as verdades do evangelho, porque é isso que a gente aprendeu na escola, né? Você ouve as coisas, você vai lá e aplica e deu certo. Na igreja não é assim que funciona. Você vir aqui e aplicar lá, isso pode, no máximo, se você conseguir, te tornar um bom religioso. E não aceito diante de Deus. Nós ouvimos, reconhecemos que somos incapazes e caímos de joelho pedindo misericórdia, porque alguém foi capaz. Ele cumpriu a lei à risca. E porque ele cumpriu, e agora eu me rendo a ele, eu recebo um novo coração capaz de cumprir a lei de Deus. Que é o que diz Ezequiel 36. Eu porei em vocês um espírito novo que é capaz de obedecer às minhas leis. Então a verdadeira obediência não é daquele que tentou e agora está conseguindo. A verdadeira obediência é aquele que recebeu um espírito novo, um coração novo, e agora responde isso com boas obras. Então, o negócio não é você. O negócio é você reconhecer que não é você. Percebe? Deu para entender como é complicado, né? É mais fácil sair daqui e tentar viver as leis, né? Deixa eu seguir a lei. Eu já adianto, não é possível seguir as leis, tá? Porque a Bíblia diz que somente aquele que não escorregou em nada. Não é possível. E o autor Tim Keller diz: uma igreja que não pratica misericórdia está contradizendo a própria mensagem que ela prega. E aí, essa pergunta eu gosto de fazer: qual que é o problema do nosso país? O problema do nosso país se chama pecado. Não é o governo, não é o Bolsonaro, não é o Lula, não é o Congresso Nacional, não é o Xandão, não é? Que o povo está falando agora que o problema é o STF. O problema do nosso país, gente, se chama separação de Deus, morte espiritual. Efésios 2:12 diz: vocês estavam sem esperança, sem Deus no mundo. Então, o problema do nosso mundo se chama pecado. Então não adianta eu defender com unhas e dentes aqui a minha ideologia política, que não vai funcionar. Gente, se a gente tiver um crente, um cristão no governo, vai mudar algumas coisas. Suspeito que, dependendo do crente que for, vai piorar para a gente, tá? Em que sentido? As pessoas que não creem em Jesus vão ter a aversão dos crentes, porque os crentes que chegaram no poder querem vencer pelo poder. Agora as leis têm que ser lei de crente. Agora tem que ser não sei o que de crente. Agora tem que ser de crente. Eles não vão querer crente. Então eu suspeito, eu acho que eu nem quero, tá? Deixa assim, deixa na dúvida. Sabe, a dúvida, a gente está no lucro, né? Na dúvida. Porque já vimos esse filme em Constantino, se você conhece um pouco sobre essa história, tá? Já vimos esse filme. Então, sem o evangelho, isso aqui é legal, olha essas duas caixinhas. O problema é o pecado, porque sem o evangelho ainda há comida, a saúde e a educação. Mas ainda há morte espiritual, condenação e separação eterna. Então perceba que o problema real é a ausência do evangelho. Porque mesmo que sobrasse comida, existe a morte espiritual, a condenação eterna e a separação. E o que eu quero dizer com isso, gente? A missão da igreja
passa, por isso que eu falei que é uma ponte, missões urbanas. É uma ponte. Você tem uma pessoa que está necessitada, todas as vezes que você... Isso aqui é muito legal, gente. Todas as vezes que você enxergar uma pessoa necessitada, triste, isso se chama uma janela de oportunidades. Então, quando uma pessoa tem dinheiro, ela tem carro, a conta está bem, você acha que ela quer Jesus, gente? Ela quer Jesus para quê? Se a vida tá tão boa. Eu ia cantar uma música aqui e desisti. Desisti bem rápido. Ai, alguém entendeu que música eu ia cantar aí? Não, né? Tá bom, obrigado. Pensei rápido essa. Só tem essa frase, a vida é tão boa. Mas, até esqueci o que eu estava falando, gente. Perdi. Me ajuda. O que eu estava falando? Não quer Jesus. Lembrei. Então, quando a gente fala sobre uma pessoa, quando a gente encontra uma pessoa triste, ore naquele momento, Espírito Santo, como é que eu posso preencher isso com o evangelho, com esperança? Porque uma pessoa triste, uma pessoa necessitada, é alguém que está aberto a ouvir algo que ela não acredita, que ela não sabe, que ela não quer, porque ela não tem rumo ali, ela está precisando de alguma coisa. Aí você vem com o evangelho e traz esperança. É por isso que muita gente crê em Jesus depois de um acidente, depois de uma doença, depois do mundo das drogas. Testemunho é isso, gente. É diante de uma janela de oportunidade chamada deserto, chamada sofrimento, a palavra fez sentido. Porque nós não queremos Jesus naturalmente. Por isso que eu falo para vocês que um dos aspectos da misericórdia é levar você para o deserto. Porque a gente sempre acha que misericórdia é o quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Eu diria que já teve. Para ele chamar é porque já teve, tá? Porque a gente acha que misericórdia é só atender a dor do necessitado. Não, o fato de ele precisar já é uma misericórdia. Que quem não precisa, não chama pelo filho de Davi. Bom, gente, nosso tempo está acabando aqui. Isso aqui é muito legal e eu acho que eu vou terminar com isso. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Gálatas 6:10. E 1 Timóteo 5:8. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior que o descrente. Aí eu montei isso aqui, ó. Família de sangue, irmãos, pais, filhos, cuidado prioritário da sua casa, que dá testemunho sobre a fé. Isso. E aí eu trouxe todos aqui, ó. A gente tem uma escala de prioridades aqui. Acho que foi o irmão Hélio que comentou sobre familiar, né, Hélio, numa primeira, segunda aula, né? Porque muitas vezes a gente olha tanto para fora e dentro de casa, dentro da família, tem gente necessitada. Tem gente abandonada. Então, o que Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo 5:8, ele fala que aquele que não cuida dos seus parentes é pior do que o descrente. Negou a fé. Ou seja, isso é item básico, né? É item básico. E aí, segundo os da família da fé, esse da família da fé, há alguns anos eu aprendi com o pastor Ismael, que ele falou: filho, eu sei que você está ajudando umas pessoas aí, mas tem gente dentro da nossa igreja que está precisando. Porque é isso que a Bíblia orienta mesmo. Os nossos irmãos aqui, da família da fé. E uma coisa legal que, não sei se todo mundo já ouviu sobre isso, mas vocês já ouviram falar do ano de jubileu nos judeus? Passava-se 70 anos e as dívidas eram perdoadas. A sua família recebia de novo os bens que ela tinha. Mas isso só na comunidade religiosa. As dívidas eram perdoadas.
tinha um outro detalhe, os empréstimos que havia dentro do povo não tinha juros, só para o povo de dentro de casa. Para quem era de fora tinha, tá? Então, quando a gente fala da família da fé, a gente tem que ter um cuidado maior com os irmãos de dentro. Vizinhos e comunidade, os que estão próximos geograficamente, então as pessoas que se conectam com você no trabalho, que são vizinhos ali. E, por fim, todos os homens, o bem a toda a humanidade, testemunho universal do amor de Deus. Então não falta oportunidade. A gente precisa exercer misericórdia. E repito, gente, exercer misericórdia, atender o necessitado não é só dinheiro, tá? Dinheiro é uma das coisas e talvez a principal. Mas tem muita gente que precisa de suporte que não é dinheiro, tá? E o fundamento disso tudo é a graça do Evangelho. Porque é pela graça que vocês são salvos e não por meio de obras. Então as obras não nos salvam, não compram o favor de Deus. Nós fomos criados para as boas obras, ok? Eu acho que isso aqui está claro, né? Boas obras não salvam a raiz, não são a raiz da salvação, são o fruto da salvação, ok? Ali, ó, não praticamos misericórdia para sermos aceitos por Deus, mas praticamos por sermos aceitos por Deus. Por que é que você faz isso? Alguém diria. A sua resposta é, porque alguém já fez isso por mim. Jesus. E o Evangelho, ele é um modelo de missão. Romanos 5,8, Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Nós não merecíamos, gente. Jesus se aproxima, ele paga o custo, morre a nossa morte, e nós não merecíamos. O ministério da igreja segue o mesmo padrão. Esse é o modelo que nós devemos imitar. Jesus, ele encarnou, ele serviu e ele proclamou o reino de Deus. E aqui, para a gente terminar, o ponto 10, o perigo de separar evangelho e misericórdia. O evangelho sem misericórdia, então, ele gera hipocrisia, dureza e testemunho fraco, e misericórdia sem evangelho também é um problema. Gera transformação superficial, esperança incompleta e perda da missão eterna. É por isso que o trabalho social é um meio e ele não é um fim em si mesmo. E perguntas para vocês responderem aí para o coração de vocês mesmos. Como que eu posso ser sal e luz na minha esfera de influência esta semana? Pensa na sua semana, na sua casa. Como que você pode ser sal e luz lá? Segunda coisa, minha fé está produzindo obras visíveis de amor e de serviço? Lembra da cidade no monte? E terceiro, estou proclamando o evangelho com palavras além de demonstrá-lo em ações? Então, nós precisamos proclamar o evangelho também em palavras. A igreja é o chamado para o mundo e não para o isolamento. As boas obras revelam o evangelho. O evangelho dá sentido às boas obras. Pregar e servir são inseparáveis. A missão da igreja é espiritual e prática. E a gente termina com o mesmo slide que a gente termina todas as aulas, que é: a estrada de Jericó representa o mundo quebrado ao nosso redor. E Deus está me chamando a descer da montaria religiosa e a agir. Misericórdia é mais do que emoção, é ação. Ore hoje pedindo olhos para ver os caídos à sua volta. Eu não sei o que fazer. Comece pequeno. Olhe à sua volta.
Cristo, ele não passou longe de nós na nossa miséria. Ele se aproximou, sangrou por nós e nos carregou em seus braços. Agora ele diz: vai e faze o mesmo. Esse é o chamado de Jesus para todos e cada um de nós. Vai e faça o mesmo. Amém? Amém.